Olá, Júlio. Meu doce, esticando a perna. Gosto dessa imagem. Diz tudo essa imagem, não é, Diz, Júlio? esperemos que atrás das pernas vão os neurónios, que ainda haja neurónios também para os Convém, esticar, convém, não é? Mas convém. enfim, Júlio, hoje vamos pegar num poema de Jorge de Sena, que o Júlio escolheu, chamado Nasceu-te um Filho, e eu pergunto-lhe desde já, antes de irmos ao poema, se o nascimento de um filho é uma espécie de pacto com a vida. ah, eu diria que o pacto é, isto ainda podemos dizer pacto e escrever pacto, não podemos? Sim, não é pato, aqui não há Aqui não pato, é pato, não é? apesar de ser Pronto. um domingo propício, não pato, cabritos e outras coisas, não é? Hoje ainda foi mais rápido que o costume. É verdade. Ora bem, o pacto é anterior ao nascimento, porque, na minha opinião, o pacto é a decisão de ter um filho. Isso é um pacto com a vida, realmente. É um pacto com o outro. Pronto, estamos aqui a partir do princípio que se tratou de uma decisão, não de um acidente, embora, como se sabe, muitas gravidezes resultaram de acidentes e nem por isso essas crianças são menos desejadas, não é? Claro, claro. Mas quando duas pessoas decidem ter um filho, isso é realmente um pacto com a vida. Um pacto com a vida, se quiser, a um nível biológico, um nível de continuação biológica da vida. O que vai acontecer é que o clã vai se prolongar, o nome vai se prolongar, mas também um pacto no sentido que aquela criança é considerada a resultante lógica daquela relação e da maneira como aquelas pessoas a vivem. Dito isto, isto não significa que eu esteja a dizer que esta relação, pelo que eu disse, passa a ser de primeira classe e uma relação em que não há filhos por decisão, não estamos a falar de algum tipo de incapacidade, mas uma relação em que se optou por não ter filhos é de segunda classe, não estou a dizer isso. Nem pensar, não é? Nem pensar. Quer dizer, duas pessoas têm todo o direito de dizer. Bom, vamos até retirar a questão das dificuldades. Vamos ficar apenas por a opção livre, completamente livre. Duas pessoas têm todo o direito de dizer assim: nós estamos bem, nenhum de nós sente a necessidade de ser pai ou de ser mãe, a nossa relação preenche-nos perfeitamente, portanto, não vai haver garotada cá em casa. Era como se antigamente a conjugalidade a isso obrigasse e hoje em dia as pessoas também se sentem menos pressionadas. Isso é óbvio. É, não é? É óbvio, e eu Não arrisco-me a tem dizer... só a ver com o fator económico. Claro, e arrisco-me a dizer, sobretudo as mulheres. Há umas décadas atrás, uma mulher dizer não quer ter filhos. Passo o exagero, era quase jardim zoológico. Sim. Hoje em dia, não é preciso ir ao consultório. A Inês conhece tanta gente como eu ou mais que lhe disse, pela minha opção profissional, porque não encontrei o homem certo, por isto, por aquilo e por aquilo outro, decidi não ter filhos. Com a maior das tranquilidades. À mesa do café, com outras pessoas a ouvir, eventualmente. Porquê? Porque já não há aquela pressão diabólica, inquisitorial, da opinião pública, segundo a qual uma mulher, para ser verdadeiramente mulher, para se cumprir como mulher, se quiser, tem que ser mãe. Era capaz de se aplicar o termo incompleta a uma mulher que não tivesse filhos, não é?
Mas sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Olha, para aplicar uma palavra que há uns tempos atrás andou por aí, era um autêntico inconseguimento. É verdade, é verdade. Ora bom, mas depois o nascimento é muito curioso. Claro, talvez eu não seja a pessoa ideal para a Inês discutir a questão com pouco tempo. Isto num programa curto tinha-me posto logo numa camisa de 11 varas. Porque para um psi é irresistível dizer e os 9 meses. É que o período da gravidez é um período em que, em termos biológicos, ninguém discute a ligação privilegiada que a criança tem com a mãe, mas em termos fantasmáticos, a criança já ali está. Mas, com a mãe sim, mas para os homens isso também dá quase um programa. Para os homens é a altura em que andam ali em mar alto à procura de uma jangada, não é? Bom, ainda bem que toca nesse ponto. A influência da gravidez nos homens foi sempre uma parente pobre em termos de investigação. E os homens sofrem grandes sacudidelas durante a gravidez. É muito mais fácil aquele tipo de piada, que eu não estou a dizer que não corresponda em certos casos à verdade, aquele tipo de piada, pois depois os homens na gravidez, porque a mulher engorda, têm tendência para se deixarem arrastar para as bermas da estrada, etc. Em termos psicológicos, integrar que se vai ser pai, aqui no sentido pai, o homem, pode não ser nada fácil. E isso pode ser percebido, muitas vezes o problema é nem ser percebido. E, portanto, haver consequências inconscientes disso. Pode ser, digamos assim, algo que perturba aquele homem ainda durante a gravidez. Porque isso pode acontecer só depois do parto. Por exemplo, há homens que desenvolvem um ciúme brutal da criança. E em que a Inês, se falar com calma com estes homens e eles estiverem disponíveis para também analisar o que estão a sentir, não é apenas, isto apenas entre aspas, uma pequena ciumeira porque a sua companheira agora tem menos tempo disponível para ele. São coisas que vêm de trás e que o aparecimento da criança reavivou. Mas portanto, o ciúme também será uma das partes desse território da estranheza que eu imagino que seja o início deste processo para um homem, não é? Enquanto para a mulher é desde logo uma tomada de consciência física também, não é? Sim. Para um homem é todo um território estranho, onde entrarão o ciúme, o problema da responsabilidade. Isso é verdade, não é? Mas cada vez mais, e isso alegra-me muito, cada vez mais é evidente o projeto comum, ou seja, durante a própria gravidez, não é por acaso que há casais jovens que dizem estamos grávidos, e eu gosto muito de ouvir isso, durante a gravidez, em termos psicológicos, aqueles dois pais já estão a interagir com a criança. Desde o clássico martírio, ou não, da escolha do nome, com as tentativas de equilibrar todas as sensibilidades nas tribos, etc. Mas depois o fantasiar como é que ele ou ela vai ser, como é que vai ser estarmos os três, etc. Portanto, já são três. O que não são é três em carne e osso. E, portanto, isso, para alguém com a minha profissão, já é importante. Pronto. Mas depois chega uma altura em que vai tudo a correr para a maternidade e o resto são cantigas. Não é? Pronto. E aparece um pimpolho. Olha,
Eu lembro. Às vezes aparece mais que um, não é? É verdade. Hoje em dia já não é de surpresa, Pois a não, maior parte das pois vezes. não. Mas antigamente a frase vem aí outro, nós médicos conhecíamos. Como sabe, eu sou um tipo em declínio e, portanto, já perdi as memórias do meu nascimento. Pronto. Mas, em contrapartida, recordo como se fosse hoje a expressão de meu filho mais velho quando nasceu o meu neto mais velho. E era um espetáculo enternecedor. Havia uma auréola ali, sabe? Um fascínio. E meu filho vai-me perdoar, porque quer se queira, quer não, isto é invadir-lhe a privacidade, mas eu lembro-me de o ouvir dizer ao telefone para um amigo, não tem descrição. E é isso, no fundo. Eu pensei, quando eu estive com este maroto ao colo, e como compreende, é um momento curioso, porque de repente eu penso que meu filho nisso acho que teve um trajeto sobreponível ao do pai. Penso que meu filho tinha 24 anos. Era impossível eu não recuar 24 anos naquele momento. O Júlio também foi pai assim Eu cedo. fui aos 24. Aos 24. E pensar assim, epá, naquele dia em que eu também olhei para este pai e pensei, e agora, Júlio? Vais ser capaz? Não vais ser capaz? Há uma ansiedade, digamos assim, que tem muito a ver com isso, com seremos adequados? Não seremos? E isto, para os psis, joga muito também com até que ponto é que nós nos resolvemos enquanto filhos. Ou seja, sermos pais, isto vai ao encontro de uma sua sugestão de há minutos atrás, sermos pais põe em cima da mesa a qualidade da relação que nós tivemos com os nossos próprios pais. E pode ter havido nessa relação aspectos que tornam mais difícil a nossa autoconfiança, a nossa segurança neste novo papel que verdadeiramente não se pode ensaiar nem treinar e que faz com que de um momento para o outro haja um pimpolho mínimo nos nossos braços pelo qual somos responsáveis. E dizermos que o amamos é muito bonito, mas não chega. É preciso cuidar. Não é? E, portanto, eu acho que é, se quiser, um dos rituais de passagem mais importantes da nossa vida. Não é por acaso que vem lá a velha história de escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Perdoar-me-ão, não é? Mas eu até estou à vontade porque escrevi alguns livros, não estou a falar da qualidade, mas escrevi alguns livros e também plantei algumas árvores, não é? São campeonatos completamente diferentes, Claro, não é? claro. Claro que isto também não é dito para comparar, não é? Mas é a noção, se reparar, o que é que há de comum nisto? Plantar uma árvore é a vida. Escrever um livro é a vida também, de uma forma diversa, mas também é a vida. Não é por acaso que na velha Grécia, o velho Sócrates dizia, pela pena de Platão, que, bom, está bem, mas aqueles que não têm filhos, no fundo leia-se, aqueles que estavam com uma companheira e não com um companheiro, ele dizia, está bem, mas aqueles que não têm filhos no sentido biológico têm as suas obras, que são suas filhas também. E depois, os nossos filhos de carne e osso, que são, se quiser, o nosso passaporte para a imortalidade. E posto isto,
Porque Em repouso? Não, Foste visto em repouso. facilmente chegamos ao fim do programa sem ter ido ao poema. É não verdade, Claro. pois é, isso também é complicado. E porque o poema já estava anunciado, chama-se Nasceu-te um Filho, de Jorge de Sena, e julgo que o Júlio poderá começar a lê-lo. Sim, senhor. Isto é algo muito bonito. Eu pus isto no Dia do Pai, no Facebook, e houve, inclusivamente, pessoas que me mandaram comentários justificados, dizendo: é raríssimo, o professor pôs Jorge de Sena, ainda bem que pôs. Isto chama-se Nasceu-te um Filho. Nasceu-te um filho. Não conhecerás jamais a extrema solidão da vida. Se a não chegaste a conhecer, se a vida te a não mostrou, já não conhecerás a dor terrível de a saber escondida, até no puro amor. E esquecerás, se alguma vez adivinhaste a paz traiçoeira de estar só, a pressentida, leve e distante imagem que ilumina uma paisagem mais distante ainda. Já nenhum astro te será fatal. E quando a sorte julgue que domina, ou mesmo a morte, se a alegria finda, ri-te de ambas, que um filho é imortal. Pronto. E como é evidente, há alguém lá em casa, quiçá por experiência própria, dirá: infelizmente os nossos filhos não são imortais. O que é verdade. O que é tristemente verdade, não é? É. Porque Por alguma- nenhum pai está preparado para ver a partida de um filho desta forma, não é? Porque é a vida a fazer o pino. É a vida do avesso. Por isso, tantas vezes, nós lemos aqui o poema da Amália Bautista. Não é? Amar e ser amado e não morrer depois dos nossos filhos. São as duas questões fundamentais da nossa vida. Sim. Bom, mas como é evidente, não podemos assacar a Jorge de Sena as probabilidades do real e dizer assim: não se pode escrever um verso que diz que um filho é imortal porque os pais podem sobreviver aos filhos. Aqui o que está em causa não é um aspecto de estatística, de acidentes de automóveis, de cancros, do que quiser. Não, aqui o que está em causa é o aspecto simbólico da questão. E o poema, na minha opinião, é muito belo, porque, repare, há uma afirmação. Nasceu-nos um filho. Pronto. E o que é que diz Jorge Sena? Não conhecerá jamais a extrema solidão da vida. Aqui, quem quiser também pode dizer assim: isso é que era doce. E quando eles nos deixam de ligar, quando se zangam connosco, etc. Mas é outro nível que ele está. É mais profundo. Porque é uma solidão por ausência de futuro. De continuidade. E pelo lado irreversível, não é? Exato. É mais eu vejo mais por esse lado irreversível. Exato. E de uma certa forma de permanência. O seu filho pode cortar relações consigo, mas não deixa de ser seu filho. E ao ser seu filho, tem, em termos biológicos, mas não só, tem partes de si nele. Não é por acaso que quem tem a minha profissão, de quando em vez houve pessoas verdadeiramente furibundas dizer eu descobri que sou parecido com ele ou com ela, nisto ou naquilo. Porque houve um conflito e a pessoa quer tudo, menos identificar-se àquele pai ou àquela mãe. E, no entanto, descobre que, para além das parecenças físicas que possam existir, há esta vertente psicológica, aquele tique em termos de forma de estar na vida, etc., que reconhece naquele pai ou naquela mãe com quem as coisas deixaram de correr como todos seguramente prefeririam.
E depois repare, se a não chegaste a conhecer, a solidão, se a vida te a não mostrou, não é? Esta pequena manigância de ter uma visão essencialista da vida, como se a vida fosse alguém que está ali ao virar da esquina e que nos pode fazer isto ou fazer aquilo, não é? Se a vida te não mostrou, já não conhecerás a dor terrível de saber escondida até no puro amor. Aqui está outra afirmação que alguns dos nossos ouvintes poderão questionar e dizer: ó Messa, mas alguém pode sentir solidão no amor? Podemos estar sós no amor, Claro. ainda por cima correspondido? Podemos, não é? Podemos. Podemos. Mas, como é que se há de pôr isto? Eu diria que são intermitências. E provavelmente Jorge Sena também o sentiria. Ou seja, mesmo um amor, que ele ainda por cima chama de puro, mesmo um amor pode ter os seus solavancos. Primeira questão. Depois, alguns de nós diriam que mesmo no amor feliz, há partes de nós que teimosamente se mantêm solitárias. E aqui... Por resistência? Por resistência, sim. E aqui poderíamos discutir se isto é vantajoso, se não é, enfim. Aquilo que está escrito parece significar que, para Jorge Sena, mesmo no puro amor, há partes nossas, não por resistência, mas a que o outro verdadeiramente não consegue chegar, e vice-versa, claro. E que, portanto, irremediavelmente podem fazer-nos saborear o travo amargo da solidão. Pronto. Porquê é que eu começo a baloiçar? Porque quando nós começamos a descrever o amor como uma fusão de corpo e alma, como o conhecimento total do outro, etc., eu aí há uma certa reatividade minha. Porque para provarmos o nosso amor ao outro e para o outro provar o seu, não é necessário que tudo, porque a palavra solidão arrepia-nos um bocadinho, mas se fizermos uma manigância e tirarmos solidão e pusermos mistério, Isso. pois é. Ou seja, a expressão conheço por dentro e por fora, tanto pode ser uma declaração de satisfação repimpada no amor, como pode ser uma confissão, mesmo que não percebida, de que já não há nada de novo para descobrir. E quando no amor já não há nada de novo, eu pessoalmente fico preocupado. Isso quer dizer que o amor tem que estar constantemente a inventar-se, reinventar-se? Eu acho que sim. Muito bem. Eu acho que sim. E quando digo isso, não estou a dizê-lo por achar que está-se a reinventar porque enfraqueceu, está anémico ou de quarentena. Não é isso. Não é isso. Se quiser, e sabe como eu sou pouco dado a visões essencialistas, mas enfim, uma vez não são vezes. Eu acho que é da essência do amor que se projeta no futuro. Não estou a falar de uma paixoneta casual. Eu acho que é da essência do amor reinventar-se. Porquê? Porque
quando você tem esse privilégio de amar e ser amada e de fazer uma caminhada, a vida de que Jorge Sena falou vai pondo desafios diversos. Olha, os filhos. Além disso, a Inês vai mudando, vai amadurecendo, vai envelhecendo e quem está consigo também. E, portanto, mesmo que quiséssemos adotar uma visão estática e estanque que faria com que o nosso amor dos 23 fosse igual ao amor dos 63, isso não seria possível. Agora, o que não é nada verdadeiro é o holofote depressivo que de vez em quando assistamos sobre essa realidade. Que é pensar, pois, claro, aos 63 este amor está enferrujado e anda de bengala. Não, o problema, eu diria que o problema é, aos 30 ele já pode estar assim. Já pode? Pois, porque se formos por esse caminho que o Júlio apontava da reinvenção, há muita gente que já está de ombros caídos quando parte para o amor, portanto, de braços caídos, perdão. Portanto, facilmente vai desistir quando se depara com os primeiros obstáculos, não é? Claro, e querida, ninguém está aqui a fazer orelhas moucas à realidade. Em cada 2 casamentos, um acaba em divórcio. Tiremos a palavra casamento, empreguemos relações e as relações fazem-se e desfazem-se a um ritmo, eu arrisco-me a dizer, mais rápido do que alguma vez aconteceu. Mas nós estamos a falar dos amores que duram, não a pilhas, com os coelhinhos a tocar no tambor. Mas, que diabo, por que não? Estamos na Páscoa, que diabo, por que não? Um toque de megalomania, estamos a falar de amores felizes. Esses, necessariamente, reinventam-se. Pergunta-me assim, todas as horas, todos os dias? Não consigo traçar-lhe um gráfico. Agora, é um bocado como os tubarões. Dizem-nos que os tubarões não podem parar de nadar. O amor que se refastela também é um amor que arrisca muito. Desde logo não é justo, porque por trás disso, com muita frequência, está uma postura da nossa parte de que o outro é um dado adquirido. E lá porque alguém nos ama não é um dado adquirido. Não faz parte da mobília. É por isso que tantas pessoas se queixam que deixou de haver sedução entre elas. Acha fácil cair nessa sensação do amor adquirido? Acho facílimo. Isto é de formação profissional também de um psiquiatra. Porque o que acontece é que a rotina invade tudo, também as relações. As pessoas estão juntas. Há 1001 preocupações fora, digamos assim, do relacionamento amoroso. Não estou a dizer que seja fora da relação, porque muitas dessas preocupações afetam os dois. Mas há tanta coisa fora de portas, a moer-nos o juízo, a ameaçar a nossa sobrevivência, que não apenas a da relação, que é muito fácil que aquele outro que está lá quando saímos de manhã e que está lá quando regressamos, seja encarado como, de certa forma, pronto, aqui há estabilidade e Deus abençoa a estabilidade. Agora, quando a estabilidade se transforma em monotonia, em falta de manifestação desse amor pelo outro, que acarretam aquelas frases que as pessoas nos dizem, ele sabe muito bem que eu gosto dele. Não precisa que eu lhe esteja sempre a dizer. Sim, todos nós conhecemos isso. Ou seja, sabe como eu sou preguiçoso. Acabamos na velha imagem de o amor precisa ser regado como as plantas. Essa poupança no mimo, não é? Que é um bocado ainda aquela veia castigadora que temos. Como se demonstrar o amor, usar o elogio, fosse às vezes sinal da nossa vulnerabilidade. Aí já não é uma mera questão de rotina. E aí podemos perguntar se não há algum efeito de género.
Porque, em geral, portanto, nós a falar de ligações heterossexuais, em geral, há exceções por todo lado, as mulheres não só são mais adeptas, como mais praticantes. Os homens são mais famosos por não gostar de demonstrar o afeto. Não é? Olha, é muito habitual ouvir frases deste género. Já no namoro era assim. Ele é incapaz de me dar a mão em público. Ele diz, lá estás tu, que chata, só queres beijinhos, etc. É mais habitual ouvirmos este tipo de queixa por parte das mulheres do que por parte dos homens. O que tem muito a ver também com a forma como os homens são educados. Por exemplo, esta semana falaremos disso, por exemplo, a questão de expressar os afetos, agradáveis ou desagradáveis, diga-se passagem. Talvez por isso depois possa ser tão difícil para os homens lidar com a perda, porque muitos deles ficam a ruminar no eu devia ter dito isto, e se eu tivesse dito isto, não é? Enquanto as mulheres, às vezes na sua incontinência afetiva, dizem tudo muito mais. Dizem de tudo muito mais. Não concorda? Não, rime porque o de tudo é muito verdadeiro. É. Não é por acaso que em termos de violência doméstica psicológica, as estatísticas equiparam homens e mulheres. Ou seja, quando dá para o torto e para o vernáculo, para a ameaça, para sujar o nome, como diz a célebre canção, para sujar teu nome, não é? A te humilhar, o velho Chico, embora estivesse a pensar na versão da Maria Bethânia, as mulheres aí não ficam nada atrás. Mas na parte, digamos assim, agradável do afeto, o que a Inês diz é verdade. Eu ouço mais homens no pós-relação a dizer eu podia ter feito mais, e sobretudo a nível disso, da comunicação, do que mulheres. É verdade. Falta ainda saber se é uma questão biológica ou, se tem, ou cultural, não é? Bom, ainda não percebi realmente. Cultural é seguramente. Porque os homens são educados para se exprimirem menos. Agora, não é impossível que haja questões biológicas envolvidas, atendendo a que os cérebros são diferentes. Portanto, eu mantenho sempre o espírito aberto para aquilo que possam vir a descobrir. Depois, há aqui outra expressão que eu acho muito, muito bela, que é: esquecerás se alguma vez adivinhaste a paz traiçoeira de estar só. Isto é muito belo. Porque o que ele diz é assim: estar só pode dar-nos paz. E quantos de nós praticam com ferocidade o mais vale só do que mal acompanhado? Não é por acaso também que existe a frase. Mas com um adjetivo, o Jorge de Sena vira isso completamente do avesso, porque diz assim: mas essa paz que tu encontras na solidão é uma paz traiçoeira. E depois ele diz: a pressentida, leve e distante imagem que ilumina uma paisagem mais distante ainda. E isto não é muito fácil de entender. Mas a sensação com que se fica é: porquê que é traiçoeira a paz de estar só? Porque nós embarcamos nela por comodismo? Mas não será traiçoeira porque, no fundo, é claro que isto é uma posição questionável, mas essa paz não será traiçoeira porque dá-nos umas coisas, mas retira-nos outras? Porque nos faz esquecer os outros, o mundo, a cidade, digamos assim? Ou seja, até que ponto é que esta solidão não nos retira coisas e também, de certa forma, não é quase
uma espécie de egoísmo perante aquilo que seria uma visão do homem, com H grande, para poder incluir as mulheres, como um ser eminentemente social. É uma questão que pode ser perfeitamente discutida. Depois esta expressão de perdidos em imagens distantes, isto aqui a mim leva-me para outras associações livres, que é alguns de nós, e não temos de estar sozinhos, perdemos-nos em imagens distantes porque é mais fácil estarmos a sonhar com imagens distantes do que estarmos a viver com realidades de carne e osso ao pé de nós. Imagens distantes têm a ver com a idealização até do que Por não exemplo, se viveu. Exatamente, por exemplo. Cuidado. Isso pode ser muito confortável. Cuidado, longe de mim estar a dizer que era isso que Jorge Sena tinha em mente quando escreveu o verso. Estou a dizer que acho legítimo fazer uma associação livre, não é? Como Inês sabe, cada um de nós leu o poema ou o texto de uma forma diversa. Nesse sentido. A solidão pode ser tão pacífica, que nós um dia digamos que verdadeiramente não houve um único incómodo para o nosso sistema nervoso autónomo. Mas ao pé de nós alguém pode dizer, mas isso é a paz dos cemitérios. Está a ver? Não estou a dizer que uma das posições é melhor que a outra. Aliás, também estou à vontade para dizer isso porque a Inês conhece a minha posição. Eu prefiro, e já o garanti, prefiro morrer com nódoas negras do que morrer sem ter vivido. Claro. Pronto, não é? Mas não tenho nada contra alguém que diga eu tenho outro projeto de vida. Eu quero poupar-me. Eu quero poupar-me, está. Pronto. Disse tudo. E agora, os versos finais são, eu diria, quase de uma arrogância perante aquilo que pode atalhar o nosso caminho. A sorte, se quiser o destino. E quando a sorte julgo que domina, é evidente que, cuidado, eu agora fiz uma afirmação imprudente, não é? Porque uma coisa é a sorte. Embora está escrita sorte com S grande, o que tem o seu significado. Mas uma coisa é sorte no sentido de acaso. Esta pessoa tem sorte na vida, o outro não tem, etc. Outra coisa é o destino. O destino não é a mesma coisa. O destino é dizermos que a nossa vida está programada. Que mesmo... Esse conforto, portanto, de baixar os braços muitas vezes também, não é? E ao mesmo tempo o receio de nada poder fazer para contrariar o destino. É uma visão fatalista. Não é? Faça você o que fizer, o seu destino está traçado. De resignação. Pronto. Ou mesmo a morte. Pronto, isso aí não é por acaso que o povo diz a morte e os impostos. Contra eles, ninguém, não é? Ou mesmo a morte, se a alegria finda, rite de ambas que um filho é imortal. O que é que ele está a dizer, portanto? Mesmo o destino e mesmo a morte, a partir do momento em que nasceu um filho, verdadeiramente não podem nada contra ti. Porque o filho é imortal. E voltamos a muitos minutos atrás. Porque poderíamos dizer, e permita-me que escolha as palavras para não correr o risco, ou tentar não correr o risco de ofender alguém, que mesmo os que passaram por essa tragédia, que é perder um filho, o filho não está fisicamente, mas nem o destino nem a morte podem nada contra aquilo que mesmo assim se viveu. Claro, daí eu estar a dizer que era irreversível, não é? Eles estiveram nu. Eles estiveram. Ele existiu. Pronto. Não, como é que estamos de tempo? 5 minutos. 5 minutos. Não deixa de ser curioso que, estando nós na Páscoa, e tendo,
eu trazido este poema, no fundo, em eco das pessoas que o comentaram no Dia do Pai, estando nós na Páscoa, pensamos assim: e Nossa Senhora? Esqueçamos as nossas diferenças quanto ao estatuto de Cristo. Se era filho de Deus e do homem ou se era apenas filho do homem. Uma coisa nós sabemos. Esta mãe esteve aos pés da cruz. Esta mãe viu um filho morrer. E a sensação com que se fica é assim: quando lemos os Evangelhos, uma pessoa percebe que Maria, de acordo com os Evangelhos, aceitou, foi escolhida, não é? E ao aceitar, ao saber que aquele filho é tão especial, Maria sabe que a vida dele dificilmente será como a dos outros, e é quase impossível não pensarmos que, como mãe, a partir de uma certa altura, pressentiu o que ia acontecer. Podemos refugiar-nos no facto de e assim se cumpriu a vontade de Deus. Mas na dimensão humana, acho que é impossível não pensarmos no horror por que esta mulher passou. E nesse sentido, acho que é muito agradável o nosso programa de fim de semana passar já no sábado e no domingo. Sim. Não passamos em sexta de paixão. Passamos já em sábado, aleluia, e domingo de Páscoa. De ressurreição. E de ressurreição. Porque ela pressentiu, assistiu, sofreu, não é? É. E uma pessoa, mesmo que seja ateia ou agnóstica, você dirá: os meus filhos, como de costume, diriam lá está, lá mexice deste tipo. Mas uma pessoa diz: caramba, que mais não fosse por ela, espero bem que seja verdade e que ele tenha ressuscitado. E isto pode ser de uma pequenez, de uma tacanhez terrível, não é? Porque se ele ressuscitou foi por nós todos, não é? Está bem, eu sei que foi por nós todos, se tiver acontecido. Mas quando se pensa naquela mãe e se imagina o que teria sido a alegria perante esse milagre, esse facto extraordinário, uma pessoa, penso eu, não pode evitar um sorriso enternecido e dizer: ressuscitou ele e ressuscitou ela, de certa forma. Até porque nesses momentos precisamos de nos agarrar a qualquer coisa e acreditar, não é? Acreditar faz parte do processo. Que nos trouxe? Olha, eu inicialmente pensei numa coisa e agora, porque se falou... Ai, você é tão volúvel, é tão volúvel. Sou uma troca-tintos. Sou uma troca-tintos, embora me mantenha fiel. Não. O Júlio sabe de que tintos eu gosto. Você descambou no princípio do programa. Pois foi, agora remato. Foi. Olha, porque falámos aqui nessa coisa terrível de perder um filho, lembrei-me do filme do Nanni Moretti, O Quarto do Filho. É verdade. E há uma música muito bonita na banda sonora desse filme, que é o By This River, do Brian Eno, que é uma canção muito bonita, que eu acho que vai ficar bem aqui. Be my guest. Um beijinho, boa Páscoa. Querida, para boa si Páscoa. também. O que resta dela, claro. Exato. Beijinhos, adeus.